programa Sala de Visitas está de volta, hoje dedicado a Embu-Mirim, uma das regiões mais importantes do extremo sul da capital paulista. No primeiro bloco, conversamos com o subprefeito Nerilton do Amaral e agora recebemos o chefe de gabinete da subprefeitura, Márcio Luiz da Costa, a quem agradecemos a presença. Obrigada, Márcio, pela presença no nosso programa. Eu que agradeço. Márcio, qual que é o perfil da população lá da região do Embu-Mirim? Como já foi dito aqui, é uma das regiões com menor índice, com menor IDH da cidade. Então, de fato, é uma população muito pobre, a renda média não passa de 2, 3 salários mínimos, as pessoas vivem com muitas dificuldades, o nível de escolaridade é baixo, a taxa de evasão escolar é bem acima da média da cidade, né? E eu vejo que esse perfil, ele se explica pelo, talvez, o principal problema da região, que é a sua urbanização muito precária. Então, foi uma região que se urbanizou, basicamente, de maneira irregular, vamos dizer assim, entre aspas, né? São pessoas que foram, de um certo modo, expulsas pela especulação imobiliária, pela crise dos anos 80 e foram ocupando áreas que não deveriam ser ocupadas, áreas de proteção de mananciais, áreas de risco. Não é à toa que tem 50 áreas de risco críticas, muitas delas já resolvidas. Então isso cria uma região que não tem vias, grande parte dos bairros não tem vias internas, pessoas andam por pequenas vielinhas, pequenas escadas, tem que se locomover demais, as casas são pequenas, unidades habitacionais de 30, 40 metros quadrados, onde vivem 5, 6, 10 pessoas. Às vezes você tem unidades pequenas que o cara constrói, em cima faz uma laje, aí constrói em cima uma outra unidade familiar. E isso em áreas de encostas e em beiras de córrego. Então, você tendo uma situação dessa, você tem dificuldade de implantar equipamentos públicos, então tem uma carência enorme de atendimento educacional para crianças. Uhum. Então as creches são 12 mil vagas de déficit. Está em aberto. Que está em aberto. Nos 2 distritos? Nos 2 distritos. Então faltam 12 mil vagas. Em tese, assim, existem, pela população, existem 12 mil crianças nessa faixa etária que não estão inscritas nos sistemas educacionais. Então, eles não estão nem na rede pública e nem na privada. Estão aonde? Estão em algum lugar, em alguma escolinha irregular, cuidado pelos pais, pelos vizinhos, uma série de coisas. Então, essa é a maneira como isso é aferido. Está se tentando resolver, né? Você sabe quantas creches hoje estão em construção lá? Tem 6 unidades em construção, mas isso é muito pouco. O programa de metas fala em 14, mas isso não vai dar conta, né? Existe um esforço também para o conveniamento, né? E tem muita dificuldade para conveniar. O conveniamento também tem dificuldade por várias razões. A primeira delas é que, por ser essa região com uma urbanização muito precária, é difícil você encontrar imóveis legalizados, que se adequem aos padrões exigidos pela legislação. Então, isso já cria uma grande dificuldade para as organizações sociais viabilizarem. Então, os custos, às vezes, de reforma de um equipamento inviabiliza, em todos os seus critérios de acessibilidade, de ventilação, disso, daquilo, coisa e tal, acaba inviabilizando e aí o conveniamento começa a ter barreiras legais que o impedem. Então, às vezes demora muito tem instituições lá que estão há 1 ano fazendo readequações, coisa e tal, para gerar uma nova unidade que vai atender 60, 100 crianças no máximo, né? Num déficit de 12 mil é muita coisa, pouco, né? Muito pouco. Então, assim, no fundo, isso, na raiz desse problema todo está o problema dessa urbanização muito precária. Que surgiu por ocupações ao longo do tempo. Ocupação desordenada. Ocupação de uma urbanização desordenada. É uma cidade irregular. Então, um dos grandes problemas que tem ali é a ausência o problema fundiário. Então, lá existem uns 40, 50 processos de regularização fundiária em andamento.
Porque as áreas não têm, as pessoas têm loteamentos irregulares que se consolidaram ao longo do tempo. Então a pessoa comprou lá uma casinha com um compromisso de compra e venda, mas ela não tem aquilo não consegue ir para o registro de imóveis. Por quê? Porque o loteamento é irregular. Na planta da prefeitura ainda é uma área enorme, uma gleba. Muitas vezes esse proprietário vendeu ali os pedacinhos, sumiu, ficou uma dívida de IPTU enorme e tem um monte de gente morando ali que pagou, inclusive. Isso cria enormes complicações. Como que é possível agilizar esse processo? Pois é, isso e principalmente é o que nós, das pessoas que ocupam áreas de risco, isso é o que nós gostaríamos, porque isso já é uma batalha de longos anos, décadas, né? Que passa governo e entra governo e persiste. E o governo, no caso, quem faz esse trabalho de regularização fundiária é a SEAB. E a gente percebe que eles têm dificuldade, acho que de repente não tem gente para tocar isso. Ou seja, eu já acompanho isso mais de 5, 6 governos, desde o governo da gestão da Luísa, que a gente vem acompanhando. E a gente volta para aquela questão que falta pessoal, falta orçamento, é isso? E vontade também, né? Porque uma coisa é a vontade. Ó, eu quero resolver isso aí e vou resolver. As pessoas deixam na gestão, vão administrando, e aí deixam e as pessoas continuam ocupando. E vai ampliando o problema, né? Porque é maior, né? Ainda tem muita ocupação, assim, hoje, nos dias de hoje, volta e meia tem ocupação irregular, tem ocupação de áreas de proteção ambiental, ocupação de terrenos públicos, né? Eles têm problemas diretos com isso. Agora mesmo teve uma reintegração de posse. Lá da Coab, né? Numa área da Coab. Lá, quantas famílias tinham ali que ocuparam, chegaram a erguer as casas, né? É um problema. É difícil a coisa lá. E aí depois que ergue as casas fica mais difícil ainda, né? Então, e aí você fica dependente da decisão judicial, né? A justiça tem que dar uma reintegração de posse para a prefeitura ir lá e retomar a área, né? E o trauma que é retirar essas famílias que já estão lá debaixo de um teto, né? Agora, voltando ao programa de metas do prefeito, o que já foi feito lá? Olha, na área da saúde... Está caminhando a parte das calçadas, de recapeamento, como o prefeito falou, né? Na área da saúde, o programa de metas previa uma unidade da rede Hora Certa. Já se instalou 2. São 2. Então, isso já foi uma conquista. Na área da assistência, se previa a realização de em torno de 15 mil cadastros do CadÚnico, que é o programa do Ministério do Desenvolvimento Social que dá acesso a programas como Bolsa Família, Pronatec, etc. Essa meta também foi alcançada. Isso foi uma ação intersecretarial lá, coordenada pela subprefeitura. Então, qual que era a dificuldade das famílias de muito baixa renda de fazer o cadastro? Ele tinha que se locomover até o CRAS. E muitas vezes por desinformação, por dificuldade, até por questão de não ter recurso para pagar a passagem do ônibus e tal, eles acabavam não indo. Então nós criamos um movimento de busca ativa. Então nós usávamos, por exemplo, agentes de saúde que distribuíam os folhetos nas casas, pegávamos ou uma unidade escolar ou uma associação de moradores e tal, e durante uma semana, algum período, concentrava lá os cadastradores da assistência. Treinamos alguns funcionários da subprefeitura para também fazer esse cadastro. E o ano passado mesmo nós chegamos à meta. Então essa meta também nós cadastramos acho que 15 ou 17 mil famílias de extrema pobreza extrema e que não estavam inseridas em nenhum cadastro para benefícios sociais que seriam direito. Então era uma situação de exclusão total, né? Você tem a possibilidade de ter esse direito e a pessoa estava lá à margem, né? Então essa meta também foi alcançada. As creches estão em andamento. Nós temos uma meta lá que é a execução de mais um CRAS, que tinha um ali na Chácara Santana. Esses dias, agora até começo de abril, deve estar funcionando o que tem no Jardim Ângela. Já foi, inclusive, ontem foi pegada a chave e tal. Falta alguns detalhes aí de obras. O nosso problema lá a execução de um centro cultural na região também está previsto. E tem as metas lá da mobilidade urbana, né, que é o plano viário da Zona Sul, cuja principal
demanda é a duplicação da estrada do Embu-Mirim do trecho não duplicado. Porque a estrada do Embu-Mirim é um corredor, ela começa ali na região da Piraporinha e vai até uma região conhecida por Menininha. Então, nesse período, ela é duplicada, tem corredor de ônibus e tal. Dali para frente, ela funila. São 2 pistas. Isso já começou. Com as 2 pontes. Começou nas 2 pontes, numa região chamada Jardim Capela, a ponte sobre o rio Embu-Mirim. Embu-Mirim. O que acontece? Ali era um trecho de estrangulamento muito grande. Então, houve manifestações, reivindicações, a situação era muito insuportável, a ponto da fila de ônibus no horário de pico ficar do Jardim Ângela até o Fundão, que deve dar uns 5, 6 quilômetros, parado. As pessoas andavam a pé. O pessoal descia dos ônibus e ia a pé. Isso acabou. Acabou. Isso acabou. Então, com a duplicação da ponte, quer dizer, foi destruída a ponte antiga, que era muito velha, e foi construída. Era praticamente uma pinguela, né? Era uma pinguela, um negócio... E um outro elemento que colaborou com isso foi a execução do sistema de reversão nos horários de pico na Avenida Guarapiranga e na estrada do Embu-Mirim. Então, no período da manhã, você ganha uma pista, né, no sentido contrário da outra via, monitorado pelo CT, e no período da tarde se inverte. Então, essa obra no Jardim Capela, somado com esse sistema reversível, que não custou absolutamente nada, custa lá uns cones e o pessoal do CT. Operação da CT. Isso reduziu enormemente essa. Então, hoje você não tem mais essa fila, continua tendo trânsito, alguma demora, mas você não tem mais pessoas andando a pé para ir para casa. Agora, isso ainda é pouco, precisa duplicar o restante dela, né, desse bairro chamado Menininha até ali a proximidade da divisa com Itapecerica. Isso está previsto. Isso está previsto. Ponte Baixa, né? E o novo terminal, né? O novo terminal do Jardim Ângela, que também já está bem avançado, já teve licitação feita e que vai formar esse complexo, que é onde vai chegar a Avenida Carlos Caldeira Filho, que vai ter a duplicação também. Vai prolongar. Né? Vai prolongar. Do Capão Redondo até lá. Até o Ângela, que vai acompanhar mais ou menos o trajeto da futura linha do metrô, que vai ligar o Capão Redondo ao Jardim Ângela. Está previsto para 2020 isso. Então, não sei se eles vão conseguir. Mas tem muita coisa sendo feita, pelo menos, tem muita coisa sendo feita. Por exemplo, a própria estrada do Embu-Mirim, no trecho já duplicado, que funciona no corredor, está sendo feita uma intervenção importante, que não é só lá, que está sendo feita, é uma ação do SP Trans que está na cidade inteira, que é a recuperação. Mas pode-se dizer, das faixas, Márcio, né? Pode-se dizer, Márcio, que a Embu-Mirim é a região que está recebendo o maior pacote viário da cidade. Sim. Né? Ela realmente... Ela tem um pacote... Fora a Ponte Baixa, né? Não, então, somando tudo, se a gente for pensar muito grande, né? em tudo que está planejado para Embu-Mirim, prolongamento da Carlos Caldeira, Ponte Baixa, que está em andamento, o novo terminal de ônibus, o alargamento da Agamenon, alargamento da Guarapiranga, Baronesa, Estrada da Baronesa, duplicação da Embu-Mirim, somado ao Ponte Baixa, é o maior pacote de obras que se tem... previsto na cidade. E a Ponte Baixa é a maior intervenção. E tudo isso vem de encontro aos anseios da população, às manifestações que nós tivemos lá. Nós temos vários grupos que ativam ali naquela região, o movimento popular é muito vivo. Né? Então você tem periferia ativa, você tem o movimento dos trabalhadores sem teto, o MST que está lá, né? MTST, esse movimento de transporte, que é a região da Palestina, está lá na Embu-Mirim, né? E que tem previsão estão aguardando inclusive licença ambiental para poder desenvolver o projeto deles. Aliás, eu quero até convidar o Guilherme Boulos para vir aqui também no Sala de Visita para falar do projeto lá da Palestina, porque vários vereadores aqui falam não, que vai prejudicar o meio ambiente. Mas que está previsto no plano diretor, né, vereador? Mas não vai. Eles fizeram um excelente projeto respeitando o meio ambiente. Né? Então, realmente tem muito a ser feito, muito já foi feito, né? E o problema é a nossa ansiedade com o tempo, né? Querer fazer mais. Nós temos nós somos ansiosos, porque a gente quer respostas o tempo todo, assim como... eles estão lá, o Nerilto, o Márcio, que está à frente da subprefeitura,
vários mandatos de vereadores que tem lá naquela região, uma região politicamente muito viva, né? Os vários grupos se articulando ali, há uma ansiedade por respostas o tempo todo. Então, essa questão da regularização fundiária, a questão dos mananciais, que está um pouco parado, né? Aquela região lá do Sítio Arizona, do Bombeiro, lá do Veracruz, que precisa ser regularizado. As pessoas precisam ter ali o seu CEP, precisa ter sua rua arrumada, precisa ter luz. Tem lugares lá que não entra luz. O Sítio Arizona, por exemplo, a Rua do Bombeiro, a Eletropaulo não pode postear, porque ela não tem autorização da SEAB, ainda não foi. Então você tem muita clandestinidade, né? E aquilo pode provocar incêndios, porque você já pensou aquele monte de fio que passa nos postes, tudo clandestino, tudo ligação clandestina. De água também? De água. Água, já fala até da NET água, porque vai via poste o sistema de água, essa percebe? Bespinha, né? Uma Sabesp que criaram lá para poder resolver o problema da falta de água. E são ligações clandestinas e que todo mundo está perdendo com isso. A cidade perde, o governo do estado perde, a prefeitura perde, a população perde. Principalmente a população, exatamente. Né, e a gente quer o quê? A gente quer resposta mais rápidas, mais eficiente. Nós não queremos, semana que vem, passa um ano, aí você vai conversar com o secretário, ele continua falando que é a semana que vem, e as coisas não acontecem. Então, e isso faz com que a população vá para a rua. Várias vezes a Emboimirim foi travada. Ontem mesmo, por exemplo, 2 ônibus foram incendiados lá na estrada do Emboimirim. Não sei se você ficou sabendo disso. Estava interditado, ninguém poderia passar, né? Então, volta e meia isso acontece lá. Por quê? Porque a população não vê suas respostas, né? Sim, de acordo com o que ela acha que tem que ser, e aí vai lá, põe fogo no ônibus, que eu acho que não deveria fazer isso, mas quem que controla, né? Quem que vai ficar lá controlando o povo? É difícil, né? Então é uma situação difícil, precária, embora muito está sendo feito, muito foi feito, mas tem muito por fazer. Aliás, tem muito mais por fazer do que em qualquer outra região da cidade de São Paulo. Legal, vereador. O senhor fica convidado, então, para participar numa outra oportunidade e continuar falando sobre Emboimirim, essa região tão importante do sul da cidade. Obrigada, vereador Reis, pela presença. Obrigada, Márcio, chefe de gabinete da subprefeitura de Emboimirim, pela participação no nosso programa. Eu agradeço. E a você que nos acompanhou também, muito obrigado e até o próximo Sala de Visitas. TV Câmara São Paulo, a política da cidade passa por aqui.